A verdade é que, sem domínio próprio, a gente se torna escravo das nossas vontades momentâneas. Mas Deus não nos chamou para viver assim. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um Sou Eu, a Lu, e antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever, curtir esse episódio e também compartilhar com alguém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor esteja se apresentando ela com a sua presença de uma maneira cada vez mais real e que o Senhor esteja também sendo um pai bondoso e provedor com aquilo que ela tem levado diante de ti. Abençoa esse episódio agora, abençoa onde quer que ela esteja ouvindo e fica com a gente. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que, se for levado a sério, pode transformar a nossa vida. O autocontrole, também conhecido como domínio próprio. Autocontrole ou domínio próprio é a nossa capacidade de controlar os nossos impulsos, as nossas emoções e também os nossos desejos. Quem nunca falou algo no calor do momento e se arrependeu depois? Ou tomou uma decisão precipitada e percebeu que foi um erro? A falta de domínio próprio pode nos colocar em algumas situações difíceis, mas a boa notícia é que Deus não nos deixa sozinhos nessa jornada. Na verdade, o domínio próprio não é apresentado na Bíblia como uma habilidade humana, mas como um fruto do Espírito. Paulo, ele também fala sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, isso significa que o autocontrole ou domínio próprio vem de vivermos mais próximos de Deus. Se o domínio próprio é o fruto do Espírito, então ele cresce em nós à medida que nós nos rendemos ao Espírito Santo. Quanto mais cheios de Deus estivermos, mais controle teremos sobre as nossas palavras, sobre os nossos sentimentos e até sobre as nossas ações. Eu e o Caleb, meu marido, estamos vivendo essa luta diariamente. A gente tem experimentado um verdadeiro combate contra a nossa carne, buscando o equilíbrio e o domínio próprio diante do Senhor. De um tempo para cá, a gente começou a notar que estávamos sendo muito reativos às situações, estávamos nos irritando com facilidade e também respondendo às vontades do nosso corpo. Por exemplo, quando sentíamos fome e o nosso corpo exigia uma reação imediata, como se não fosse possível esperar nem um segundo. Se a gente não comesse naquela hora, parecia que o nosso corpo começava a desligar, a nos parar e nos limitar de todas as formas. E a gente percebeu que não poderia aceitar isso de forma alguma. Imaginem como eram fazer jejum com o corpo nesse estado, né? Assim, se você não me der comida agora, eu vou desligar, então me dê. Foi então que começamos a buscar intencionalmente mais domínio próprio e já estamos vendo mudanças. Estamos muito mais equilibrados. Afinal, a Bíblia nos alerta sobre os perigos de viver sem autocontrole. Lá em Provérbios 25, 28, diz assim: como uma cidade derrubada, sem muralhas, assim é a pessoa que não tem domínio próprio. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Minha voz já tá falhando. Nossa, essa passagem ela é muito forte, né? Bom, uma cidade sem muralhas significava um alvo fácil para os inimigos. Da mesma forma, sem domínio próprio, ficamos expostos a armadilhas, as nossas próprias emoções e a influências externas. A verdade é que, sem domínio próprio, a gente se torna escravo das nossas vontades momentâneas. Mas Deus não nos chamou para viver assim. E me lembro de um versículo que está lá em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E algumas traduções também tá de equilíbrio. Isso significa que quando somos guiados pelo Espírito Santo, não estamos à mercê dos nossos impulsos. Deus já nos deu a capacidade de dominar as nossas emoções e desejos. E também me lembra de outro versículo, que está lá em 1 Coríntios 9, 25. Esse é muito legal. Eu adoro quando a Bíblia usa coisas do cotidiano. Por exemplo,
Todo atleta em tudo se domina. Eles o faz alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqui, Paulo compara o domínio próprio à disciplina de um atleta, ou seja, o domínio próprio não é apenas sobre evitar erros, mas também sobre construir uma vida equilibrada e disciplinada. Se até os atletas precisam de autocontrole para alcançar uma vitória passageira, quanto mais nós que estamos correndo por algo eterno. Se o domínio próprio é um fruto do Espírito, então nós precisamos cultivar essa nossa vida espiritual para que ele cresça. Talvez você esteja lutando para controlar as suas palavras, talvez você esteja lutando para controlar as suas emoções, ou talvez ainda você esteja lutando para ter o controle de certos hábitos que você percebe que estão te afastando de Deus ou de uma vida equilibrada. Seja qual for a área, a resposta está em se render ao Espírito Santo. O domínio próprio não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre permitir que Deus nos fortaleça e nos transforme de dentro para fora. Então hoje eu quero te convidar a orar e entregar essa área nas mãos de Deus, que possamos crescer no domínio próprio e viver uma vida guiada pelo Espírito, experimentando a verdadeira liberdade que há em Cristo. Então tá, fecha aí os seus olhinhos. Senhor Deus, que o Senhor esteja vindo com uma intervenção divina nas nossas vidas, que o Senhor esteja nos capacitando, que o Senhor esteja nos dando cada vez mais formas de manter uma vida equilibrada. Sabemos que isso vem de uma busca de estarmos mais perto de Ti, então pedimos, Pai, que o Senhor se aproxime à medida que nós estamos nos esforçando para nos aproximar. E que o Teu Espírito esteja o tempo todo nos guiando, nos doutrinando, nos discipulando, para que nós possamos viver então essa vida equilibrada, que é algo que o Senhor deseja para nós, que é algo que o Senhor tem reservado para nós. Nos ajuda nessa caminhada, nos fortalece, que o Senhor esteja o tempo todo nos lembrando de escolhermos isso, escolhermos o equilíbrio, escolhermos o autocontrole, escolhermos estar perto de Ti, para que essas coisas possam estar tranquilas e direitas na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.